Aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando o nosso, para quem já não sabe, a gente vem colocando a vocês nosso primeiro programa Zona Mista. Hoje, aqui, os nossos amigos do futebol. Mas você sabe que a gente, depois de todo o jogo do Grêmio e do Inter, só depois quando tiver no mata-mata. Não vamos começar agora, porque agora gauchão é coisa fria. Depois, quando tiver no mata-mata, a gente vai Zona Mista lá direto do Beira-Rio, direto do Olímpico. E aos sábados a gente sempre vai ter convidados aqui conversando com vocês a respeito do futebol. Mas, em primeiro lugar, a gente sabe que vocês são meio desatentos, a gente vai ensinar, já que eu estou com meus convidados aqui, todo mundo quer compartilhar no Face e tudo mais, a gente vai ensinar o pessoal como é que a gente faz. E lembrando, né, que nós temos o nosso aplicativo. Baixa lá no Play Store, Metropolitano Web, baixou lá, escuta o áudio, tranquilo, sem problema, não precisa ficar preso no Face. Como é que você vai fazer aqui? Eu vou ensinar para o pessoal aqui para vocês verem. Já estamos lá com 3 ao vivo e o troço vai subindo. Hoje, o pessoal que vai falar sobre futebol, nosso amigo Sandro. O Sandro trabalhou no... Trabalha ou trabalhou no Grêmio? Já trabalhou no Grêmio, já trabalhou em vários lugares. A Alex aqui, Minas Gerais, treinador de goleiros, enfim. Os nossos convidados hoje falando, nós vamos falar... E eu vou largar o tema aqui hoje. Eu quero perguntar para ele sobre o Neymar. Quem é que tem a culpa? Se foi o Neymar ou se foi o treinador que fez aquela substituição bizonha? Vai lá no Metropolitano Web, pessoal que quer saber como é que faz, eu vou ensinar ao vivo no ar para vocês verem. Ó. Vai lá no Metropolitano Web. Vai procurar a nossa live está ali. A nossa live está ali da Metropolitano Web. Lá onde tu estava. Procurou ali, achou Metropolitano, olha ali, ó. Já tá nós ali ao vivo, ali, ó. Achou ali. Clica em cima da... Ó, clicou em cima da nossa live, vai abrir ela aqui, ó. Tem que botar, usar os dados aí. Levanta ela para cima aí, Sandro. Vai levantando ela pra... Aí, ó. Lá, daqui a pouco vai aparecer ela. Aí, mais um pouquinho para cima. Aí, ó, clica em cima. Ó, tá vindo aqui embaixo, tá escrito compartilhar. Entra em compartilhar. E aí tá ali a opção, ó. Aqui, ó, vocês têm os amigos de vocês, é só ir convidando. Só ir convidando, ó. Vai convidando os amigos de vocês. Levanta pra cima, leva pra cima. Já fez pro treinador? Beleza. E vai mas dá pra convidar os amigos também, dá pra mandar direto pros amigos. Tá vendo aqui onde tem compartilhar? Manda, ó, tá vendo aqui compartilhar? Clica em cima, ó, aí só levanta aqui para cima, ó, enviar para os amigos de vocês. Os amigos e amigos vão ganhar a notificação. E os amigos vão vendo, a gente vai convidando, enfim, a gente vai avisando o pessoal. Então, pessoal, assim, ó, agora que a gente já fez o dever de casa, já estamos ali, o pessoal está crescendo, já tem bastante pessoas vendo, a gente vai convidando os amigos. Vamos deixar o pessoal se apresentar aqui, até para vocês conhecerem com quem que a gente está falando. Vou começar aqui pelo meu lado, à direita. Vai daí, garotinho, te apresenta aí pro pessoal. Vai, pode conversar aí. Fala, Jefferson, tudo bem? Eu me chamo Alex Oliveira, treinador de goleiros. Passei por alguns clubes no estado, no país. E muito contente em estar junto contigo aí, conversando sobre futebol aí, nesse sábado lindo aí de sol. Oh, beleza. Te apresenta aí para nós, meu garoto. Então, meu nome é Martin, treinador de futebol, gestor esportivo da Liga Esportes. E um prazer estar na Metropolitano Web, lá dos meus amigos Sandro e Alex. Um agradecimento ao convite à rádio, que está nos assistindo aí, compartilha o vídeo e as curtidas. Eu vou passar aqui o cenário aqui, o Sandro. Prazer, satisfação enorme falar com um amigo. Eu tenho um amigo também, né, do futebol. Meu nome é Sandro Pereira, sou técnico de futebol, trabalhei em vários clubes. Ultimamente estava na China, fiquei lá 1 ano e meio. E é um prazer a gente compartilhar essas evoluções do futebol. Claro, claro, a evolução. E hoje em dia, o pessoal, não é só, a evolução não está acontecendo só no futebol, a evolução está acontecendo em tecnologia. Então, se antigamente o futebol era feito de uma maneira amadora e só se tinha as informações pelo rádio, hoje, até pela própria web, com o fortalecimento das rádios web, você sabe que quinta-feira agora eu estava lá
no Beira-Rio, a gente estava transmitindo o jogo, tinha em torno mais ou menos de 22 rádios transmitindo o jogo. Dessas 22 rádios, 14 eram só pela web. Então, tu tira ali as grandes, que são 6, 7, as mais conhecidas, 14 são só pela web. E mais, com retransmissão para rádios do interior, lá sim, Dual FM e tudo mais, transmitindo um jogo. Então, o pessoal vê como hoje em dia a rádio, pela web, ela veio para ficar uma modernidade. A própria Gaúcha, que é uma das nossas concorrentes, também ela funciona direto pela web, tanto que o aplicativo dela hoje, você entra lá, é Gaúcha ZH. Né? Então, para te ler uma notícia da ZH, você tem que acabar escutando a Gaúcha. Então, é a modernidade que a gente tem hoje. Inclusive, a nossa rádio, que é a maior de Viamão, para quem não sabe, a gente atingiu a marca nesse mês de janeiro de mais de 1 milhão de ouvintes ao longo dos primeiros 7 dias de janeiro. Depois foi crescendo e, lógico, a gente tem vários números. Os nossos ouvintes são muito pelo aplicativo. Então, o pessoal está nos escutando pelo aplicativo. Aí daqui a pouco o pessoal já entra com os comentários. Mas por que a gente está numa sala de aula aqui hoje? Porque o pessoal está tendo um curso na área do futebol. Fala um pouquinho desse curso antes da gente entrar no debate, que a gente vai falar um pouquinho de futebol, vai falar um pouquinho de gauchão, Champions League. Fala um pouquinho para nós sobre esse curso que está rolando aqui, pessoal. Como falados, então aqui dentro da Uninter, a gente desenvolve o curso de gestão esportiva, na realidade, onde a gente tem um módulo também, trabalha um pouco a parte de futebol. Então é um curso de 8 módulos, um encontro por sábado, um encontro por mês, onde o pessoal ali tem a possibilidade de recuperar ali também a ausência. A gente tenta trabalhar muito com aquele atleta ou aquele treinador já de elite que está em algum torneio ou alguma viagem importante, então depois ele consegue recuperar esse módulo. Então a gente desenvolveu dentro de parceria com a Faculdade Uninter de Porto Alegre. Como já falei, né, são 8 módulos, 8 encontros, um sábado por mês, trabalhando todos os aspectos ali, todos os módulos, todos os âmbitos do esporte. Então, hoje em dia aqui a gente está com a gestão esportiva, planejamento estratégico, e à tarde, após a nossa entrevista aqui e na rádio ao vivo, a gente terá a gestão de academias. Então, a gente tem uma programação bem completa aí, trabalhando no esporte. Que beleza. E aonde se encaixam esses dois grandes talentos do futebol, um treinador de goleiro e um treinador em si, dentro do curso? Como é que tu encaixa eles? O Alex, né, os dois, conheci graças ao futebol. É uma coisa que eu levo muito na minha vida e no esporte, que além dos títulos ou torneios ou aquilo que a gente pode adquirir, a gente adquire grandes pessoas e grandes amigos, que é o que eu prezo mais no esporte, são as amizades que ficam, né? Então, o Alex, eu tive sorte e o privilégio de ser aluno dele dentro do curso de sindicato de futebol. Eu lembro que estava o Alex e o treinador do Inter, o Roxo, e eu não acreditava que eu estava ali, e eu olhava o Alex lá com o uniforme do Criciúma, treinando, e dizia, algum dia eu quero fazer alguma atividade com ele. Gostei muito da humildade dele, trabalhar, transmitir aquele conhecimento, e além disso, sua experiência. Né? Tu via o Roxo conversando e o Alex treinando. Eu dizia, é assim que eu quero algum dia poder trabalhar ou unir essas pessoas. O Sandro, eu tive a sorte de conhecer ele através de um amigo, o Glauco Moraes, né? Que agora está na Índia, me apresentou essa figura, e aí a partir daí eu sempre tive a ideia, o desejo, o sonho de realizar cursos de esportes. Então, unir aquilo que é amizade, e acredito muito para trabalhar em equipe, a gente tem que ter uma certa amizade com equilíbrio, ter um respeito, uma admiração pelo trabalho do outro, conseguir trabalhar em conjunto. E aí eu convidei os dois para fazerem parte da turma de gestão esportiva, para eles também conhecerem um pouco o nosso trabalho. E também acreditei muito em melhorando também a formação de cada um deles também. E ao mesmo tempo, em conjunto, a gente está planificando agora os cursos de futebol, qualificação extra. Acredito muito que o pessoal se capacita nas faculdades, sim. ou nos cursos de treinador desse sindicato,
mas falta também aquela melhoria contínua, né? Então a gente forma uma equipe, agora nós temos uma equipe aqui formada também com o Cláudio Duarte, que daqui a pouco ele vai nos ouvir aí, vai estar nos olhando. E, então eu formei um grupo de pessoas muito legais, profissionais qualificados, honestos e que querem muito futebol e que estão aí nessa batalha. Que beleza. O pessoal aqui está dizendo que o microfone de vocês aí está meio baixo, então eu vou emprestando o meu até fazer a troca técnica. Que dia, como é que o curso vai ser na metade de março, né? No início de março. Passa para nós aí qual é os dias que vai ser, se ainda tem vagas e tudo mais. Então, o primeiro que a gente tem esse ano de futebol, né? A gente tem no primeiro final de semana de março, é dia 2, que seria sexta-feira à noite, sábado durante o dia, manhã e tarde, e domingo amanhã até o princípio da tarde ali. Então, ainda a gente tem vagas, são vagas limitadas. Então, o pessoal aí que está nos assistindo tem que correr lá para fazer sua inscrição. Então, o funcionamento, sábado a gente terá a abertura ali com gestão técnica do futebol com o nosso grande e querido amigo Cláudio Duarte. Grande, Cláudio Duarte. E no sábado a gente terá a parte de futebol, a teoria, com o Sandro Pereira. À tarde, parte prática. E no domingo nós teremos tudo aquilo de treinamentos de goleiro com o nosso querido amigo aqui, o Alex Leal. E vai ter a prática no treinamento de goleiro ou só vai ficar só no videozinho lá? Não, são as duas partes, né? A gente vai ter a parte teórica, né, e a parte prática, onde o pessoal vai poder visualizar um treinamento e entender onde se encaixa cada fundamento que vai ser trabalhado na parte teórica, né? A gente vai explicar o que é o goleiro no atual momento, o que eles têm feito, e eles vão poder ver como a gente aplica isso na prática, né? Que beleza, não, isso é importante. E vai ter a parte teórica, claro que a parte teórica vai ter, mas eu digo a parte da prática com essas pessoas, na relação com o treinador, essa parte toda contigo, Sandro, como é que vai funcionar? Bom, a primeira parte vai ser uma parte bem com muitos conteúdos, né, relacionado ao futebol, como construir um elenco, como planejar um trabalho, né, desde a pré-temporada, do início da pré-temporada até o final do campeonato. Vamos estar abordando também sistemas de futebol, esquemas de futebol, que as pessoas confundem essas coisas, e eu vou especificar legal dentro do curso, né, na parte teórica, né, em 2 módulos, né, da manhã, e a parte da tarde vamos para o campo fazer a parte prática, né? Sim. E usando também coisas assim, ferramentas que é muito importante para o futebol, que até estava conversando com o Alex, desde que a gente foi convidado, que eu fui convidado, até agradeço ao Martin, a Live Esporte, a Aline também, pelo convite, e estar participando desse evento. A gente anexar o goleiro, né, o trabalho de goleiro junto à parte prática. Então, vamos colocar isso em prática no trabalho à tarde. Que beleza. Então, eu já vou te colocar numa, vamos dizer assim, numa saia justa, vamos ver, porque o pessoal aqui claro, que está interessado, tá dando os parabéns aqui, a gente já tem mais de 11 comentários, daqui a pouco eu já vou começar a ler todos, já vai saindo. Quarta-feira a gente teve um jogão de futebol. Eu assisti, não perdi minha tarde porque eu assisti o jogo. Foi decisivo o treinador do PSG para a mudança do jogo, ou foi o treinador do Real Madrid que colocou o Asensio e mudou o jogo? O que foi mais decisivo naquele momento para ti que é treinador? Porque até ali estava, depois a gente passa para os outros convidados, claro, mas até aquele momento ele estava 1-1 jogo e, a meu ver, e até o pessoal que eu escutei o jogo pelo Esporte Interativo, o PSG estava caminhando para fazer o segundo gol. De repente, o treinador viu que estava entrando um cara pelo lado esquerdo, ele resolveu tirar um atacante, botar um lateral. O que foi decisivo naquele momento? Foi a ousadia de um treinador, a troca do outro, o conjunto? O que tu avalia dessa... Eu vi o jogo, né? Assisti o jogo e eu sou muito observador. Eu entendi ali que ele quis, de repente, aproveitar
aquele momento que saíram na frente, porque o Real Madrid estava pressionando e tomaram no contra-ataque, tomaram um gol. E eu achei que foi, na parte do treinador, meio precipitado, porque ele poderia ter esperado um pouco, sentindo um pouco mais o que viria a acontecer, porque no momento que tomou o gol, o Real Madrid foi para cima. Era óbvio que o Real Madrid ia para cima, estava em casa, estava jogando em casa e precisava do resultado. E eu acho que ele não foi muito feliz na troca, né? Tirar um atacante, o Cavani, tirar um cara que é referência de área, um cara que faz gol, um cara goleador e um cara que é um dos principais atletas do elenco, né? Então, E até por sinal não estava bem no jogo, mas estava prendendo os zagueiros lá, né? Lógico. Acho que é que nem a gente fala, eu sempre falo, o craque, às vezes ele não vai aparecer o tempo todo, mas no momento de lampejo dele, daqui a pouco mais em 1 minuto ou 5 minutos, ele resolve um jogo, entendeu? Então, eu acho que o treinador, né, cada um tem a sua leitura, né? Ainda mais ali no calor do jogo. Eu estou falando como espectador na TV, né, milhas de distância, mas eu vejo que ele meio que se precipitou em relação a essa alteração. A gente quer mandar um abraço, o pessoal está aqui, ó, Paulo Matos. O Matos você já conhece, Alex conhece, mandando um abraço, dizendo só feras aí. Um abraço a Sandra Goulart de Gamão, um bom sábado a todos. Um abraço, professor Jefferson, um abraço, Sandra. O Adriano Barão, um abraço ao amigo Alex, aqui do Adriano Barão. Newton Camargo, Atlético Viamão na audiência, escutando. Jana Martins mandando recado, um abraço a todos. Olha o Leandro aqui. Bom dia, vamos Tricolor, acompanhando o programa aqui no Farol de Santa Marta, Santa Catarina. Um abraço, Leandro. Leandro, nas próximas tu vai estar convidado, né? O Leandro faz parte do nosso programa Imortal Tricolor, que a gente tem às terças-feiras. O Leandro, o Barão, ele tá confirmado no curso aí. O Adriano, o Barão tá Adriano, tá confirmado aí. Vai ter só fera, vai ter, já começa que vai ter fera dando curso, que dirá o pessoal que vai estar aqui eu vou estar aqui de enxerido, como eu sou repórter, agora o pessoal mexe comigo, que antes eu tinha que dar uma cumprimentada para entrar ali, conversar com o pessoal, meio que fazer. Hoje eu só dou um cara crachá, tô entrando, tô conversando com o pessoal, aqui, brincadeira essa parte. Sempre entrei de boa, a gente tem sempre várias amizades. Mas o que vocês acharam desse jogo de quarta-feira? Que nem falou o Sandro, eu acredito muito na mistura dos dois ali. Um treinador foi muito esperto e o outro pecou um pouquinho. Sobre o Cavani ali, se fala muito Cavani, Neymar, joga, não joga, quem bate falta, quem não bate, mas eu acredito que os dois juntos são de outro planeta. Um cara como o Neymar ali, que cria situações de jogo com os demais, com um matador que é chamado Cavani. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou uruguaio, admiro muito o trabalho dele. É um cara que levou o Uruguai nas eliminatórias, mesmo quando o Suárez estava suspenso. Então acreditei muito no jogo ali, que é um jogador que num jogo como esses, acredito que não pode sair. E além disso, eu não vi só a saída do Cavani, né? Eu vi ele fez algumas trocas, botou um jogador para lá, o Dani Alves para cá. Além disso, ele mexeu no time ali, fez umas coisas que esse treinador já tinha feito no Paris Saint-Germain. Se não me engano, na Champions anterior, ou num dos torneios anteriores ali, ele pecou da mesma maneira. Eu estava refletindo e olhando os jornais, ele já tinha feito essas mudanças meio assim, e perdido bem feio em instâncias como essa, mata-mata. Dizem, tem uma piada que sempre circula na internet, dizendo que deram para uma pessoa comum uma Ferrari para ele dirigir. Então ele não está sabendo como dirigir direito essa Ferrari aí. Será que é isso, Alex? A gente sabe que a gestão de pessoas é a coisa mais importante para um treinador. Às vezes não precisa ser... claro que taticamente tem que saber dominar o campo, tu tem que conseguir olhar e transmitir para os teus jogadores, mas às vezes a gestão é mais importante. E a gente consegue ver aqui no Brasil que essa gestão dele não é tão forte, né? Até tem que confiar, né? Tu tem um jogador que nem o Cavani, tem que confiar que daqui a pouco o goleiro vai dar um rebote, que nem foi o caso do Real Madrid. O goleiro deu um rebote, fez uma grande defesa, mas rebote para dentro da área, onde é que foi parar? No Cristiano Ronaldo. Um cara que não estava se destacando na partida.
De repente era coisa do Cavani. Tu acreditar que daqui a pouco ele vai fazer o gol. E um jogador como o Cavani tem que acreditar. Ele vai fazer o gol. Tu tem que ter isso na tua mente. E acreditar e confiar em outra coisa. No momento que tu tira uma das referências do time, o Real Madrid, que é uma das maiores camisas do planeta, cresceu. Pô, tu tirou a referência do ataque. O Marcelo foi com tudo para cima, esqueceu que tinha que defender, foi atacar, porque vai defender quem? Não tem mais o Cavani lá. Então são coisas que o treinador também tem que ter essa gestão de pessoas e confiar no grupo e no elenco. Acho que faltou isso muito para ele, né? Confiar no Cavani, acreditar no histórico do Cavani, né? E além do Cavani, que eu analiso muito o jogo dele, por seguir muitos jogos das eliminatórias do Uruguai, o Cavani é um ótimo defesa se o Paris tivesse colocado mais um gol. Porque se ali vira o jogo e o PSG coloca o 2-1, o Cavani, como lateral, indo e voltando fisicamente, está inteiro. E ele sabe fazer essa função que nas eliminatórias e no Uruguai muitas vezes se criticava, mas só o Suárez. Sim, mas o Cavani vai lá, ataca, e quando tu quer ver, ele está na linha de 4 no fundo defendendo, é mais um zagueiro. Então eu acreditei muito ali que faltou apostar no gol e acreditar que ia sair o gol e que mesmo com ele em campo poderiam se defender bem também. Mas é a decisão do treinador, né? Cada um com sua Ferrari. A gente quer mandar um abraço aí, né? Afinal de contas, tem que fazer o nosso merchan. Um abraço pro pessoal dos supermercados Coma Bem em Viamão, lá na Parada 40. Então, mandar um abraço pros nossos amigos aí. O pessoal, essa semana aqui, ó. Eu sei que o pessoal adora fazer um churrasquinho. Coxa e sobrecoxa, lá no Coma Bem, tá R$4,90. Só para vocês terem uma ideia. Em vez de ir lá no Zafra e comprar mais de R$10, lá em R$4,90. Então, o pessoal da Cerveja Polar, R$2,69. O latão, não é o latim, latão, R$2,69. Mandar um abraço também pro nosso pessoal do Desentupidora Conesul. O pessoal deu algum problema, literalmente, deu alguma merda em casa, chama o pessoal da Conesul. Eles vão lá, limpam tudo, deixam na maior alegria. Um abraço também para os nossos patrocinadores do Sicredi, sistema. Quer pagar baixo? Quer pagar baixo mesmo? Vai no Sicredi, banco, onde você é sócio do banco. Da final do ano, deixou um dinheirinho lá, ajudou, sempre sobe uma coisinha. Enquanto os outros bancos estão tirando de você, o Sicredi, por ser uma cooperativa, final do ano, sempre sobe uma coisinha. Então, aproveita lá. Mandar um abraço também. Hoje eu não trouxe aqui, né? O Mauro da Erva B1 não me mandou de manhã, né? A ideia era ter um chimarrão aqui para compartilhar com o pessoal. Ô, Mauro, eu já te falei, tem que sempre deixar de manhã lá em casa aquela erva com mate pronto, senão eu não consigo trazer. Um abraço para o pessoal da Erva Mate B1. A gente vai chegando aqui, pessoal, trazendo essa realidade aqui para o Campeonato Gaúcho. Afinal de contas, aqui, por mais que a gente queira falar de Europa e tudo mais, a gente acompanha. O que vocês têm acompanhado do futebol gaúcho? Antes da gente entrar na dupla Grenal, a gente vê que o Caxias tem se destacado, o Brasil de Pelotas tem se destacado. O que vocês têm visto de diferente nesse Campeonato Gaúcho? Os times do interior aí vindo com força. A minha visão é essa. E eu peguei uma frase do Alessandro, que eu olhei ontem, mas foi do último jogo deles, e o jornalista perguntou, é fácil jogar assim, né, Alessandro? Ele falou, treino pra caralho, trabalho muito. Então, acredito muito no trabalho aí do pessoal do Gauchão. O interior não é surpresa, né? O Novo Hamburgo ano passado, esse ano tem os novos times aí vindo com muita força, muito trabalho, excelentes profissionais, infraestruturas melhorando no interior. E tomara que seja sempre assim, né? Que o interior venha com muita força, porque acredito que tem que competir com esse Inter e Grêmio aí, mudar um pouco essa tradição aí. Deixa eu passar ali pro Sandro antes de falar. O Sandrão aqui. O Diz Sandrão reclamou um chimarrão, mas disse que ele quer polar a próxima. Ele quer polar, tá bom. Acho que ele me derrubou. Nem tomo nada. Até daqui a pouco para o pessoal entender, faz diferença na primeira fase do Campeonato Gaúcho, fisicamente, tecnicamente falando, um clube do interior começar antes do que o clube da capital, no caso o Inter, o Grêmio e o Juventude Brasil, foram começar, o Juventude e o Brasil, por disputarem a Série B, foram começar a preparação dia 2 de janeiro, o Inter também, o Grêmio agora, só dia 18. Enquanto, por exemplo, o Cruzeiro começou na metade de novembro, o São Luís começou na metade de novembro, o Caxias está despontando e começou na metade de novembro.
quanto isso influencia dentro de campo, literalmente? Bom, voltando à pergunta anterior, né? Eu vejo o futebol gaúcho numa evolução bem grande, né? Em relação a outros estados aí que eu já passei também. Eu acredito também que essa evolução que eu falei agora há pouco, com profissionais que estão buscando espaço também, né, no dia a dia, no trabalho também, estão cada vez mais estudando mais, entendeu? Buscando conhecimentos novos, dá isso aí, dá esses resultados aí, né? Então, tá de parabéns esse pessoal, esses novos métodos que estão usando aí, que vem já um bom tempo, e não é de agora, desse campeonato, né? Então, se for pegar os últimos campeonatos, sempre desponta o clube do interior, né? Então, isso é esses profissionais que estão buscando novos conhecimentos. E em relação à parte física e técnica, né? Em relação à dupla Grenal, esses clubes do interior que, como eu falo, a gente fala, né? Arranca antes, acho que é fundamental, é importante, né? Porque vários clubes, quando é bem planejado, né, bem estruturado e o clube te oferece condições para tu desenvolver o teu trabalho, chega lá. Eu gosto de trabalhar com planejamento, entendeu? Eu chego num clube, sento com a direção e vamos debater, vamos ver onde que eu vou encaixar no meu trabalho e onde o clube vai encaixar no meu. Então, é importante ter esse feedback entre comissão técnica e diretores, ou direção, enfim, para ter um campeonato. O resultado é isso aí, né? O resultado é bons resultados. Só que tem que ter um cuidado também, que eu sempre falo, e todos nós sabemos, que não pode ser cavalo paraguai, né? Que arranca e daqui a pouco mais começa a cair pelas tabelas. Então, acho que tem que manter o trabalho. E pode vir aí, Alex. Eu Aqui. Eu já vou emendando, porque a notícia vem sempre assim. E o Novo Hamburgo? Às vezes a gente, quando tem essa grande troca de recursos humanos, pode ser que não dê certo, né? O Novo Hamburgo, por ter tido uma lacuna de competição, ele não conseguiu ainda harmonizar o clube, né? A gente pega lá o São Luís com o Paulo Henrique e conseguiu manter a base, teve uma gerência, não criticando o pessoal do Novo Hamburgo, mas o Paulo Henrique conseguiu harmonizar mais, o próprio Rafael ali no São José manteve o elenco, né? Então ele está na frente. O Luiz Carlos Vinck, um grande amigo meu, um grande treinador, também conseguiu isso. Às vezes não dá certo porque não cria harmonia, né? Os jogadores não se encaixam. Trabalhei com o treinador Itamar Schulli, que ele era mestre nisso aí, em encaixar. Às vezes ele dizia, o fulano não é aqui, tem que ser ali. E tem que ser rápido, porque o gauchão, infelizmente, ele tem um calendário muito curto, então tu não pode errar. Um torneio a longo prazo, como o brasileiro, tu consegue errar 2 rodadas e te ajeitar. E eu vivi isso no São José, com o Argel, a gente tinha que ser pontual. O fulano tem que encaixar aqui e ser rápido. Lá no São Luís do Juiz tem que ser rápido. Então, esse período anterior que o time do interior acaba tendo, tem que ser muito bem aproveitado. Com jogos, para chegar com um ritmo de jogo, não pode ter medo de jogar, tem que perder, ganhar, empatar antes e os diretores terem a convicção, não, isso faz parte do processo. É que nem o Grêmio agora. Ele correu o risco com os meninos da base. E ainda está correndo, né? Porque na realidade o jogo de hoje de noite, por mais que o Grêmio jogue com time reserva, que é um time reserva um pouco recheado, pela tabela, se o Grêmio não ganhar o jogo de hoje, precisa fazer nos próximos jogos, fazer uma sequência de vitórias, inclusive tendo que ganhar o Grenal para se classificar. Né? Então, claro que isso faz parte, a gente aqui comenta e até os gremistas aí podem mandar. Até que ponto é benéfico ou não a utilização daqueles meninos nos primeiros 4 jogos? Ele vai ser benéfico lá no final do ano, se for campeão da Libertadores ou se chegar na final da Libertadores. Aí o Renato correu o risco e vai receber o risco.
chegar no Brasileiro entre os 4 primeiros, com a vaga na Libertadores, aí ele correu o risco e esse risco deu certo. O Atlético Paranaense faz isso no Paraná, ele joga o estadual com sub-23. Tem que ter convicção, correr o risco de ter convicção. É claro, o planejamento deles não era sair invicto sem vitória dos meninos, né? Eles acham que mais tinha que ter ganho. O benefício é enxergar até nas o cabeças Sandro, eu das sei que o pessoas, Sandro né? trabalhou na base do Grêmio até pouco tempo atrás. Eu sou muito metido a fazer análise. Claro, não que seja metido o pessoal a entender. Eu trabalhei 4 anos com análise de desempenho. Mas eu fui fazer lá, buscar na idade dos jogadores do São José e nos jogadores do Grêmio. A idade dos jogadores do São José era menor que a idade dos jogadores do Grêmio. E lá naquele jogo tinha o Alisson, tinha o Madison, tinha o Paulo Miranda, tinha o goleiro o Bruno. A gurizada do Grêmio está acostumada a jogar no sintético do São José. Quem conhece a base sabe que o Grêmio às vezes muito mais joga na base ali do que lá no próprio CT, ainda mais no inverno. Quando chove, o Grêmio é um dos que mais usa ali. Realmente, o que aconteceu para esses meninos que estão acostumados a sentirem esses jogos, Sandro? O que estava de fora, assim, o que tu acha, o que tu imagina? Bom, como eu posso dizer assim, acho que eu tenho amigos no Grêmio, né, para começar, e jamais eu vou estar criticando. Por isso que eu te botei em saia justa. Pegando firme. Mas eu vou pegar um exemplo do Palmeiras, tá? Mas vou chegar no Grêmio. Eu acho que o Palmeiras, o Roger adotou um critério, claro, que também o calendário. O Roger, desde que começou o campeonato, eles começaram com o time titular. E o Palmeiras está na ponta do campeonato, né? Então, invicto. Agora que empataram o último jogo, agora 2-2. Perdeu 2 pontos. Mas, assim, em relação ao Grêmio, eu acho que ali deveria ter um pouco mais de planejamento em relação a essa arrancada, né, no campeonato. Porque é complicado, daqui a pouco mais tu joga toda a responsabilidade em cima de um grupo, cria-se toda uma expectativa, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu de resultados, tu tem os 2 resultados, né? Tu tem, nesse caso, não tem nenhum empate, eu vejo como 2 resultados, vitória ou derrota, né? O empate é a consequência da coisa, estou falando em relação a no macro, no geral, em relação a resultados. Então, o Grêmio não teve os méritos ou como foi planejado, né? Não sei se foi falta de planejamento, eu não vou falar, nem quem sou eu para estar falando, né? Falar é que a gente falar de fora é muito fácil. Quem está lá dentro tá lá dentro é diferente. É bem diferente. Mas tanto que ocasionou até a queda do treinador que estava dentro dessa equipe, né? Então, é um negócio meio que de risco. Eu, como técnico, claro que o Grêmio chegou mundial, enfim, calendário, apertou. Mas eu, como técnico, eu não curto muito sair com... Acho que a gurizada tem que se mesclar, entendeu? Eu acho que, já que tu mencionou, a gente pega o gancho e vai indo. O treinador, é o César que estava, né? Isso. E o César que foi demitido, e uma semana depois foi demitido. Acho que a direção colocou nele, na realidade, a culpa por esses primeiros 4 jogos. Porque se tivesse dentro de um planejamento, se tivesse, enfim, dentro de uma execução, teria mantido ele, tanto que ele foi demitido. Será que também, não digo pela entrevista em si, porque a entrevista em si ela é só uma ponta do iceberg, mas ele transpareceu que não acreditava naquele projeto? Será que não pode ser isso? Porque na entrevista ele diz, é dos jogadores, não sei o que e tal. Será que também o treinador tem que acreditar fielmente no projeto, não é? Acho que tem que ter convicção, né, naquilo que está fazendo. Então, vejo que, né, como eu te falo, a pessoa Sandro, né, eu não posso estar falando assim, né, de umas coisas que eu não sei e que eu não estou vivendo no dia a dia no clube. Eu sempre falo isso, porque o torcedor quer o resultado, né? Sim. Quer resultado sempre.
Ele paga o seu ingresso lá, com sol, com chuva, ele quer que o seu time ganhe. Só que ele não sabe o que acontece para o seu time ganhar. Ele não sabe o que acontece no dia a dia. E o treinador também, daqui a pouco mais, foge muito, às vezes, na maioria das vezes, foge muito do controle das mãos do treinador. Então, quando o treinador vê que ele vê que não está conseguindo obter esses resultados e fugiu do planejamento dele, aí alguma coisa que tá meio... Alguma coisa tem, entendeu? Alguma coisa... E perguntar direto, e já vou perguntar para os três aqui. O que é mais fácil, trabalhar com guri ou com um jogador mais experiente? O que é mais fácil de trabalhar? Vou deixar para os três essa daí. É mais fácil trabalhar com guri, ou seja, aquele menino ali de 17, 20, 21 anos, ou com o chamado macaco velho ali, depois dos 25, 26? Qual dos dois é mais fácil de tu trabalhar? Num sentido geral. Tem o sentido em que tu passa a ordem para ele, no outro que tu tem que conversar um pouco, mas num sentido geral, qual dos dois é mais fácil de trabalhar? O melhor de trabalhar? Sandrão. De novo? É que na anterior não me deixaram participar os gigantes aqui, né? Eu só queria aportar sobre a anterior ali do Grêmio. Inclusive a gente vinha falando isso aqui no curso de gestão agora nesse mesmo módulo, no período da manhã. Quem não arrisca não petisca. Na minha visão, posso estar errado. Eu coloco meu voto de confiança no Renato Gaúcho ali, no que ele fez. O elenco principal, vamos chamar assim, teve um ano longo, disputa de mundial, estresse, muita coisa aconteceu, muita pressão, precisou umas férias um pouquinho mais longa e uma preparação depois para todo o ano, até porque o Grêmio esse ano com certeza vai em busca desses títulos novamente. E uma vez, quando o Klemer era treinador do Inter B, no Hotel Locanda, em Novo Hamburgo, eu escutei uma palestra dele ali antes de partirem para o estádio. Ele disse: eu não quero saber se é Inter B ou não, nós somos Inter. Então, eu acredito que no Grêmio ali não tinha elenco principal, tem, obviamente, mas ali gurizada, mas também o Grêmio é nutrido desses jogadores. E eu também acredito muito como treinador que é ali que se vê onde estão os verdadeiros homens. Né? A gente se diferencia dos guris, dos moleques, com aqueles homens que estão preparados. Com certeza, os resultados não acompanharam, mas também o primeiro jogo foi 1-1, né? Foi um empate, onde saiu o empate no final ali. Depois, contra o Caxias, o primeiro tempo foi muito bom do Grêmio, inclusive estava ganhando bem. Depois, claro, aí falta um pouco de experiência, de repente que nem faltou o Sandro. Alguns outros jogadores poderiam ter complementado esse elenco, e a mim me fica uma imagem ali, o zagueiro do Grêmio, não lembro o nome, quando perdeu a bola ali contra o Caxias e tomou um gol, e no final ele sai meio chorando no vestiário. Ali, de repente, eles perderam aquela oportunidade, mas com certeza vão ter outras, e é Grêmio B ou não, mas é Grêmio. E agora está na hora de nós ver também o time principal. Ele vai ter que correr atrás do prejuízo dos colegas, que acontece, poderia ter acontecido. O Inter aí no torneio na Série A, ele não conseguia. 2011 aconteceu isso com o Inter, né? Claro. O Internacional. E não sei se era B ou não, mas era o time não conseguia. Era o time de transição. Assim como o time de transição do Inter, na época do Klemer fazia o mesmo que o Grêmio está jogando. Porque esse Inter estava em Libertadores, em tudo, e ele colocou e deu certo. Então o planejamento, acredito que aconteceu, foi bem pensado, de repente as peças não se encaixaram, pode ter faltado, ter nutrido esses jogadores com um pouco mais de experiência, com outros atletas experientes ali, que de repente poderiam ter sido utilizados também nesse elenco de transição, e de repente faltou aí um pouco mais aí do treinador, não, mas a gente não pode culpar ele também, né? Foi colocado ali no gauchão. E também, outra coisa, os times do interior também jogam. Os demais times também jogam. Não é só o Grêmio de transição que entrou em campo. Os outros também jogam, tem méritos. Assim como tem erros ali dos jogadores do Grêmio, teve muito mérito dos outros times também, saber aproveitar isso aí. Exatamente. Mandar um abraço aqui. O Adriano, da Rádio Galera, ligadaço aí na nossa programação. Um abraço, Adriano. O Barão dizendo que está confirmadíssimo no curso e que está fazendo o merchan dos amigos deles. O Fábio Edgar assistindo e compartilhando, o Atlético Viamão acompanhando. O Atlético Viamão é um clube de Viamão que a Metropolitano Web está dando todo o apoio para disputar
o Gauchão de Futebol Society. Um abraço e o pessoal amanhã tem a estreia aí. A gente vai comentar durante a tarde aí na nossa programação. O pessoal fique ligado aí. Mas aí, não vamos fugir. É mais Vai lá, fácil Alex. garotado, não? Para mim é bem simples, são trabalhos bem diferentes. Né? Nenhum nem outro. Os dois aí são bem complexos. Para quem sabe, o Alex. Eu vou falar da minha posição, da minha especialidade ali, que é o goleiro. Realmente, trabalhar o atleta mais experiente, ele é muito mais fácil. Porque ele já, lembro muito bem o seu Valdir Moraes falando, já tomou muito gol. Então, o goleiro que tomou muito gol, a gente sabe que tem que falar para o cara, ó, tu não vai tomar de novo esse gol. E o menino, ele tem que tomar gol, ele tem que jogar, ele tem que ser calejado. E por isso esses times de transição são importantes para o jovem, né? A gente tem que ter convicção que o jovem, ele vai errar, ele vai sair do gol errado, ele vai trombar no Rodolfo e tu vai dizer assim, pô, Thiago, vamos lá, vamos de novo. E tu ter convicção que o cara é bom em apostar e não dispensar ele porque teve um erro, confiar nele. Eu trabalhei com um menino no São José, o Thiago Volpe, que hoje é goleiro titular no Querétaro do México, inclusive foi até monitorado pelo Real Madrid, que ali no São José, ele com 19 anos, foi para a arena contra o Inter. E aí, antes de conversar, eu digo, Thiago, boa sorte, né? Vai lá e faz o que tu sempre fez nos treinos. Tem a personalidade, confiança. E se errar, pega a bola dentro do gol, dá pro Gustavo, que é o capitão, e vamos jogar, cara. Faz parte. Aquele jogo, inclusive, o Jefferson estava junto conosco lá, era um dos fisiologistas, ganhamos de 3-0 do Inter, com o D'Alessandro, Bandanzieri, e o Argel, mesmo pensamento. É claro, tu tem que saber que a geração atual, ela é diferente das anteriores. O Bernardinho comentou de uma maneira magistral. Antigamente, tu desafiava o atleta, ele te dava a resposta. Tu chegava num treino e disse, pá, vocês são muito ruins. Aí os caras, o que é, Bernardinho? Somos ruins o caramba, nós vamos mostrar para ti que somos bons. Hoje, tu fala isso para um atleta jovem, ele vai ocorrer o que tu viu, vai chorar. Pô, fui criticado. Então eu vou te contar uma história só para te contar, porque às vezes o pai fica orgulhoso. O meu filho, mas aí é da criação por ser professor, o meu filho ainda tem essa coisa de geração de resíduos. Se eu desafio ele e chamo ele de que ele não sabe fazer, ele vai lá e me prova o contrário. É, a personalidade, né? Exatamente. E tá muito em a gente, pai, não blindar, né? E hoje o jogador, ele tá muito blindado. E a categoria de base, ela tem que tirar um pouquinho. Uma vez conversando com um grande amigo meu, o João Antônio, nós falávamos, pô, os guris de 12 anos tem um gramadaço para treinar, tem Gatorade, tem suplemento, tem tudo. Que ambição e que desafio ele tem para chegar no profissional? Qual a diferença do sub-12 para o sub-20? O cara está num gramadaço, não tem desafio. Ele não tem o campo de terra para ele pensar assim, bom, eu tenho que passar disso aqui para chegar lá. É claro, tu vai dizer, pô, no Barcelona é tudo top e tal. Mas eu acho que eles devem monitorar e ter essa gestão de desafios de uma maneira diferente da nossa. E a gente tem que ter esse cuidado de... Será que não é porque lá na Europa eles têm a consciência de que não sabem jogar futebol? Deve ser outras questões. Porque a gente lá, eles entendem os processos, né? Por exemplo, tu demitiu o treinador do Sub-20. Deve ter outros motivos, não foi o resultado, com certeza. Porque o gerente da base do Grêmio lá, o Francesco, ele sabe gerenciar e sabe ver o processo. Então, com certeza, a gente tem que ter pessoas que dominam o processo. Então, ter botado eles lá, tu tem que estar sabendo que os meninos podem sentir. Aí agora tu vai ver, o Gia sentiu ou não sentiu por quê? Ele está pronto para seguir? O Patrick sentiu ou não sentiu por quê? Não estou dizendo que sentiu ou não sentiu, mas eles têm que avaliar. E se passou isso pelo treinador, aí sim, tu vai ter que trazer pessoas que consigam fazer eles suprir isso. Até no treinamento, desafiar eles no treino. Fazer eles calejar, porque assim, tu jogar o Sub-20 contra o Atlético Mineiro é uma coisa, tu jogar contra o Caxias é bem diferente. Tem um cara com 30 anos que ele vai te falar coisas ali que o menino de 20 não fala. E realmente, o atleta mais velho, ele já sabe lidar com isso aí. E o novo não sabe. Então, o atleta mais velho, ele jogar contra o... E aí vem a pergunta, e se quiser deixar pro Sandro também.
dentro de tudo isso. Mas jogar contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais não é muito mais difícil do que jogar aqui em Porto Alegre no Campeonato Gaúcho? Como é que é sentir, não sentiu lá, sentiu aqui, enfim, são questões, né? A gente vai alimentando aqui, eu vou instigando, são questões. Não, eu vivi isso aí no São José, eu vou falar de experiência própria. Nós tínhamos uma decisão, o Luiz Carlos Vim, que era o nosso treinador, e nós íamos jogar contra o time de transição do Grêmio na oitava de final da Copinha. E nós com atletas experientes, e nós ganhamos do Grêmio lá em Eldorado e conseguimos passar de fase. É diferente, porque ali tu está lidando 20 anos contra 20 anos, 19 anos contra 19 anos, do que 20 anos contra 34. Nós tínhamos no gol o Rafael Dalri, que era um atleta que foi campeão da Série B com o Remo, que jogava com 50 mil torcedores lá, que não sente o jogo. Tu tem o Gustavo, que era o nosso capitão, que rodou o interior paulista, jogou contra Corinthians. E esses meninos é o primeiro momento. Por isso que é mais fácil, assim, tu pega assim, ó, o Ronaldinho Gaúcho quando entrou no Grêmio, por que deu certo? Pô, ele entrou no time ajeitado. Claro, tem o talento dele. O Valdívia, às vezes, não deu a resposta certa no Inter, por quê? Porque o time não estava ajeitado. O Valdívia é um mau jogador? Não, é um craque, é um cara diferente. Mas, às vezes, o time dá o suporte para esse jovem. E aí, quem dá o suporte para o jovem onde só tem jovem? Ninguém. Aí que o jovem sente. Porque, às vezes, o experiente, o que faz? Ele vai ali e toca a bola. Filho, calma. Toca em mim, deixa e sai. Ele vai te ajudar. Um goleiro jovem. Tomou o gol. Calma, Thiago. Calma, fulano. Pega a bola e vamos jogar. Tem mais 90 minutos. O futebol não é como começa, é como termina. Calma. Agora, tá jovens contra jovens é um padrão. Jovens contra experientes é complicado. Por isso tem que botar e mesclar o jovem aqui num time pronto. Aí ele vai acender. O Luan acendeu no Grêmio por quê? Era um time pronto, time maduro. Ele acendeu, ele pôde despertar o talento dele. Eu penso assim, eu sei como é que os colegas pensam nesse sentido. Eu já vi capitão da seleção brasileira chorando. Imagina a garotada ali. A responsabilidade, acredito que ali a responsabilidade foi maior do que o desafio. Vamos lá pro Sandro aqui que está ansioso aqui. Não, em relação à pergunta anterior, né? Em relação a jovens ou mais experientes, né? Eu já trabalhei com todas as categorias, né? Então, eu acho que todo técnico tem que ter esse feeling, né? Esse conhecimento, essa vivência para quando chegar no profissional, saber lidar. Então, eu vejo como duas palavras bem simples, é ter o equilíbrio dos egos, entendeu? Buscar o equilíbrio e mostrar para os jovens, né? Até ali na base, até onde eles podem ir, e depois que eles romperem aquela barreira, até onde eles podem ir também, entendeu? Sabendo administrar, então tem que ter o equilíbrio. E já os caras mais experientes, como eu já trabalhei com um cara mais experiente, então tu saber, primeira coisa, trazer esses caras para o teu lado, né? Tu tem que trazer esses caras para o teu lado e saber administrá-los, porque no profissional, até ontem eu estava almoçando com um amigo meu, né, e a gente falou que algum assunto lá gerou um papo lá e daqui a pouco mais ele me falou, sabe quem é que jogador derruba treinador? Jogador derruba treinador. Então, eu, graças a Deus, meus trabalhos, né, isso eu estou falando agora, a gente está falando ao vivo aqui, muita gente me conhece, muitos jogadores, eu sou um cara que eu sou persistente no trabalho, eu cobro mesmo, só que aquilo, eu dou a porrada, mas também eu faço o carinho, entendeu? Eu dou o carinho. Então tem muitos treinadores, né, que dão só porrada e não dão elogio na hora certa, no momento certo. Então ele acaba no momento, daqui a pouco mais, perdendo o grupo. E essa gurizada que está subindo, então já entra nesse espírito, né? O cara dá 2 chutinhos, já está no profissional, se acha um cara experiente, e daqui a pouco ai de ti de tu tocar nesse cara. Então, tu tem que saber administrar e ter um pouco de paciência também com essa gurizada nova que está chegando. Afinal de contas, são pessoas, né? Querendo ou não, tu vai fazer gestão de pessoas, por mais que
seja um futebol simples, a ideia é fazer o gol, mas tu está tendo gestão de pessoas, tanto que a gente tem o curso, gestão no futebol. Afinal de contas, faz tudo isso. Pessoal, a gente vai chegando perto da 1 hora, a gente vai se encerrando o nosso programa Zona Mista, vamos ter muitos ao longo do ano, principalmente dentro dos estádios de futebol após as partidas. A gente quer agradecer a presença de todos, passar para os nossos amigos para as considerações finais, mandar os abraços, enfim. Não é o show da Xuxa, mas pode mandar beijinho. Beijo pro pai, pra mãe, pra Polar lá. Pra Polar. Então, um agradecimento à rádio. Fica aqui o convite à rádio também, participar dos nossos cursos, dos nossos eventos, sempre bem-vindos. Tudo que a gente puder aportar ao esporte, à rádio, à comunicação, a tudo, a gente sempre está à disposição. Eu acredito muito que isso aqui é uma mão de uma mão dupla. E querendo ou não, fica lá, né? Daqui a pouco o pessoal quiser, não pôde acompanhar hoje, geralmente o que acontece vai acompanhar mais de tarde, com mais calma, dar uma analisada naquilo que vocês estão falando, para depois cornetear. Tá lá no Face, o pessoal fica lá. Ali, dizer, não, fazer um bom comentário lá sobre... Opinar também, né? Claro, treinador, claro. O Brasil tem... Todos os habitantes são treinadores de futebol. Então, só um agradecimento mesmo à rádio, um convite sempre à rádio, um grande abraço aí ao pessoal que está nos assistindo. Uma pena o Cláudio Duarte não conseguiu nos acompanhar, mas ele está envolvido aí nos Gauchão e nos seus programas. Então, agradecer também os meus dois amigos aqui, o Sandro e o Alex, parceiros nesses projetos, e que, sem dúvida, vão fazer muitos trabalhos juntos ainda. Um agradecimento também à Aline, ali que desenvolve e apoiadora nossos projetos também, está sempre acompanhando, dando suporte para os profissionais aí, tudo que eles precisam. Então, vou passar aqui rapidinho para o Alex, para o Sandro, que nós já estamos aí quase começando nosso módulo o módulo da tarde. Da gestão de academia, que chegou o mestre aí, o professor, o craque está aí na porta já. Agradecer a oportunidade de conversar com os ouvintes da minha terra natal, Viamão, onde eu cresci e me criei. Mandar um grande abraço para o Barão, parceiraço, foi meu atleta, uma pessoa íntegra, um exemplo para aqueles meninos lá de Cachoeirinha, lá que ele tem um projeto social maravilhoso, e a gente conseguiu agregar ele lá com o Márcio, na escolinha que eu estou trabalhando hoje, no Primeiro Toque. Vocês estão convidados, quem quiser ir lá assistir um treino, acompanhar o trabalho na Primeiro Toque, estão todos convidados. Mandar um abraço para o Renato aqui, Gelá, que eu vi aqui que ele mandou um abraço. Esse é um baita preparador físico, sem dúvida uma referência dentro da base do Grêmio, um amigão que eu tenho. E agradecer a oportunidade e mandar um abraço para meu filho Marcos, para o Miguel, para minha esposa Luciane, que sempre nos ajuda e nos apoia, né? Passar para o Sandro aí, dar um adeus nele. Eu quero agradecer à Rádio Metropolitana pelo espaço em divulgar o nosso trabalho, né? E estamos sempre à disposição. Quero também mandar um grande abraço a todos, né? A todas as pessoas que já trabalharam comigo, né? Que é especial. Acho que eu estou numa condição hoje, né? Não ganhei nada ainda, né? A gente sempre fala, não ganhei nada ainda, mas com certeza, atletas, comissões técnicas que já trabalharam comigo, profissionais, clubes, né, me ajudaram a chegar onde eu acho que eu subi um degrauzinho, né, acima, me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado também ao Martin, né, a Aline, a Liva Esportes, pelo esse convite, né. Então, vamos dia 2, 3 e 4 desenvolver esse trabalho aí, mostrar um pouco também do nosso trabalho, né? Então, pode contar conosco aí nessa empreitada aí, né? E muito obrigado a todos, ao Alex também, que estamos conhecendo aí, né? E nesse curso aí, vamos compartilhar ideias e quem sabe futuramente estamos trabalhando junto, né? Então, é sempre importante essa troca de experiência. Muito obrigado. Então tá, pessoal, a gente quer agradecer a audiência de todos, agradecer aos nossos patrocinadores, Comabem, Supermercados Comabem em Viamão, Desentupidora Conesul, Sicredi. Pensou qualquer tipo de relação financeira, pensa no Sicredi. Também mandar um abraço à Prefeitura de Viamão, está sempre nos apoiando nos projetos. Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrando, hoje à noite, 20 horas, tem jornada esportiva. Vamos entrar em cadeia junto com a Rádio Galera. Hoje, Veranópolis e Grêmio. Amanhã, lá em Rio Grande, uma coisinha mais light para o Inter.
partir das 16h30, outra jornada esportiva São Paulo de Rio Grande e Internacional. E ao longo da semana, nossa programação completa para vocês. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Valeu, tchau, tchau.